Fala, meu povo lindo! Professora Ingrid Jussales, professora de Direito Material do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e também Direito Processual Civil aqui do Portal F3. Estamos juntinhos nessa empreitada para você que vai prestar agora o 27º exame da ordem. Meus amores, eu começo falando do direito material do trabalho. Mas antes, calma, espera. Está aparecendo aí bem embaixo da sua telinha, as minhas mídias sociais. O meu Instagram, Periscope, Facebook e também o meu canal no YouTube, Ingrid Jussales. Você me encontra aqui no canal do YouTube do Portal F3 e também no meu canal do YouTube, Ingrid Jussales. Estou sempre postando dicas a respeito do direito material do trabalho, do direito processual do trabalho e do direito processual civil, trazendo toda e qualquer novidade em termos de legislação, de jurisprudência, de comentário doutrinário. Vai lá, adiciona o Instagram do Portal F3 e também o meu Instagram, Ingrid Jussales, porque a partir de agora somos eu e você, você e eu. Isso mesmo. Vamos juntos? Qual foi o tema que você escolheu? O tema que eu escolhi foi o tema que trata a respeito da figura do empregador. O tema que trata a respeito da figura do empregador, que não cai, mas despenca no seu exame de ordem. E a respeito da figura do empregador, eu começo falando do grupo econômico. Meu povo lindo, o grupo econômico está previsto, possui a sua regência no artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da sua CLT. E eu quero que vocês prestem atenção, muita atenção no seguinte. Grupo econômico, eu já tinha antes da reforma trabalhista. Já, minha pró? Já, claro que já. Só que o que você precisa ter em mente é que a reforma trabalhista, este grande marco regulatório oriundo da Lei 13.467 de 2017, que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, que fora alterada pela medida provisória, essa legislação, pela MP 808 de 2017, e que caducou em 23 de abril de 2018. A MP caduca, porque ela não fora convertida em lei, e nós voltamos, então, até o texto originário. Isso mesmo. O texto originário da reforma trabalhista. Por isso que você precisa estar estudando por uma CLT atualizadíssima e por um vademecum atualizado. Meus amores, CLT e vademecum Pro, o que você considera como CLT e vademecum atualizados? A partir de junho de 2018, ok? Isso é muito importante. Mas, Pro, nós estamos agora às vésperas da prova. Por favor, o que você pode fazer? Me salva. Eu te salvo. Vem comigo. Vamos juntos. Olha só. Grupo econômico. O grupo econômico, já te falei a previsão legal, artigo 2º, parágrafos 2º e 3º. Vamos estudar assim, grupo econômico antes da reforma trabalhista, grupo econômico após a reforma trabalhista. No grupo econômico antes da reforma trabalhista, para a sua configuração, o que eu precisava demonstrar numa reclamação trabalhista? Eu, reclamante e empregada. Eu precisava demonstrar que no litisconsórcio passivo formado para aquelas empresas reclamadas, existia um grupo econômico. Por quê? Porque existindo o grupo econômico, a consequência era a responsabilidade oriunda da caracterização do grupo econômico. Olha que lindo. A responsabilidade no grupo econômico não era subsidiária, era solidária.
E aí você me pergunta, isso mudou? Não, viu? Isso continua da mesma forma. Caracterizado o grupo econômico, a responsabilidade entre as empresas, entre as pessoas jurídicas que integram o grupo econômico, a responsabilidade é a mesma, é a solidária. E aí você se lembra que na responsabilidade solidária, o credor, ele pode escolher contra qual dos devedores ele quer executar aquela dívida. Ele quer executar aquela dívida trabalhista que integra o seu crédito. Como é que ele vai executar? Ele escolhe contra o devedor A, contra o devedor B, contra o devedor C, contra o A e o B, contra todos, contra ambos, contra quem? A escolha do credor, neste caso o empregado. Mas você falou que mudou. Mudou o quê? Mudou a caracterização do grupo econômico, meu povo. Mudou a caracterização do grupo econômico. Coloque uma coisa na sua cabeça. Ficou muito mais difícil de se caracterizar grupo econômico. Minha por quê? Pelo seguinte, preste atenção. Antes da reforma trabalhista, eu caracterizava grupo econômico se eu comprovasse que eu tinha pelo menos mais de uma personalidade jurídica distinta. Então, eu tinha a empresa A, a empresa B, A, B, C, D. Eu tinha a pessoa jurídica A, a pessoa jurídica B, uma pessoa física C. E eu tinha a possibilidade da existência de um grupo econômico. Mas não era só isso. Primeiro requisito, personalidade jurídica distinta. Não. Eu tinha que ter ou o mesmo controle acionário, quem detinha as mesmas ações eram as mesmas pessoas, ou uma identidade societária, os mesmos sócios faziam parte da empresa A, que faziam parte da empresa B, que integravam a empresa C, a mesma administração, o mesmo controle, a mesma gerência. Então, eu tinha personalidades jurídicas distintas e o mesmo controle administrativo, gestacional e de gerência. Adivinha a reforma trabalhista. O que acontece com o grupo econômico? Esses requisitos continuam existindo? Sim. Só que agora eu tenho acrescido mais um requisito. Ou seja, hoje, olha para mim, além da existência das personalidades jurídicas distintas, além da demonstração do mesmo controle acionário, da mesma administração, ok? Da identificação de sócios, agora precisa se demonstrar mais um requisito. Sabe que requisito é esse? Este requisito é o da comunhão de interesses. Eu preciso demonstrar que entre essas pessoas, essas personalidades jurídicas distintas, que elas possuem a mesma comunhão de interesses. E aí você vira para mim e pergunta, mas afinal de contas, o que é essa bendita dessa comunhão de interesses? E é interessante, raciocine comigo. Essa comunhão de interesses é a atuação no mesmo ramo de negócio empresarial. Então, essas empresas, elas necessitam estar comungadas, atuando no mesmo ramo empresarial. A empresa A atua no ramo de prestação de serviços de beleza. Faz de conta aqui, olha para mim, alongando cabelos. A empresa B atua no ramo de prestação de serviços, alugando, aqui, ó, alugando, deixa eu ver, espaços para que sejam colocados unhas postiças, cílios, também atuando no ramo da prestação de serviços, ok? Naquele mesmo local. A empresa C também atua no ramo de prestação de serviços para profissionais de beleza. A empresa D, a empresa E e por aí vai. Nesse sentido, o que eu tenho? Eu tenho uma comunhão de interesses. Eu tenho uma integração a respeito desses interesses. Todas as empresas, elas estão atuando no mesmo ramo empresarial. Isso ocorre de maneira distinta quando eu tenho uma empresa A que comercializa livros. Aí tem os mesmos sócios. Daí, a empresa B, ela presta serviços de manutenção de ar-condicionado. A empresa C
vende frutas. Ou seja, cada empresa desenvolve uma atividade, um negócio empresarial distinto, no qual um não tem nada a ver com o outro. Nesse sentido, não haverá mais a demonstração de grupo econômico. Se eu não tenho grupo econômico, logo não se poderá demonstrar a responsabilidade solidária. Não haverá a caracterização da responsabilidade solidária. Fluiu, meu povo? Tranquilo até aqui? Pois bem, nós falamos do grupo econômico. O que foi que mudou com a reforma trabalhista? Agora necessita-se demonstrar a comunhão de interesses. Eu preciso demonstrar que todas as empresas que integram aquele grupo econômico, ele só é caracterizado, ele só é formalizado se todas elas possuem essa mesma finalidade negocial e empresarial, se atuam em conjunto nesse ramo. Após isso, nós também tivemos a alteração quanto ao tema da sucessão do empregador. Sucessão do empregador, que possui a sua previsão legal nos artigos, tomem nota, 10, 10A, 448, 448A e 468 da CLT. Vou repetir, hein? Presta atenção. Artigos 10, 10A, 448, 448A e 468 da CLT. Meus amores, quanto à sucessão do empregador, presta atenção, nós também já tínhamos essa figura antes da reforma trabalhista. O que acontece é que com a reforma, ela deixa tudo muito claro, tudo muito evidente, extremamente clarífico de como se dará o processamento para a execução, para o reconhecimento da obrigação de dívidas trabalhistas. Perceba que, na sucessão do empregador, eu tenho o sócio retirante, ou o sucedido, que é aquele que se retira da sociedade, e eu tenho o sucessor. O sucessor é aquele que, ingressa na sociedade. Eu tenho quem sai, sócio retirante ou sucedido, e eu tenho aquele que ingressa na sociedade. Se o empregado, ele prestava serviços para o sócio retirante, para o sucedido, e ele permanece prestando serviços para o sucessor, e você questiona, quem é que irá arcar com as dívidas trabalhistas a respeito de quando esse empregado ele passou a prestar serviços para esse sucessor? Ninguém tem dúvida de que é o sucessor. É o sucessor quem responde. Agora, vinha cá. E se essas dívidas trabalhistas, elas são oriundas ao tempo em que o empregado ou os empregados prestaram serviços para o sucedido? Quem é que vai arcar com essa dívida trabalhista? Qual é o erro? Eu vejo você errando na hora da sua prova. Qual é o erro que você comete? É você dizer que quem responde é o sucedido. A dívida se deu ao tempo do sucedido, então quem responde é o sucedido. Não. Artigo 10A, artigo 448A. Você sabe quem é que responde? O sucessor. E tem mais. Agora nós temos uma ordem hierárquica. Que ordem hierárquica é essa? Preste atenção. Quem primeiro responde é o sucessor pessoa jurídica. Se o sucessor pessoa jurídica não possui bens, se o sucessor pessoa jurídica não possui patrimônio, eu não vou para o sucedido, não. Você desconsidera a personalidade jurídica do sucessor. Lembra, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agora, encontra guarida no artigo 855A da sua CLT. Antes, para desconsiderar a personalidade jurídica, nós fazíamos uso do CPC 73, após isso o CPC 2015. Com a reforma trabalhista, você já passa a ter
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica dentro da CLT. Então, vem comigo. O sucessor não tem bens nem patrimônio suficiente para arcar com as dívidas trabalhistas. Eu vou atrás de quem? Dos sócios, pessoas físicas que integravam ou que integram a sociedade desse sucessor. Eu desconsidero a personalidade jurídica desse sucessor. Os sócios, pessoas físicas, também não possuem bens e nem patrimônio. Aí, e tão somente aí, é que você vai em busca, é que você vai atrás do sucedido, do sócio retirante. Dá no mesmo, sucedido ou sócio retirante. Mas a sua CLT diz que isso não é por tempo indefinido. Você tem um prazo. Sabe qual é o prazo para você buscar a responsabilidade do sucedido pelas dívidas contraídas ao seu tempo? Na condição de empregador, 2 anos. E a pergunta é, 2 anos a contar do quê? 2 anos de quando ele assinou o contrato, transferindo as cotas do sucedido para o sucessor? 2 anos a contar da averbação, da alteração do contrato social na junta comercial? 2 anos a contar de quando o empregado sofrera a extinção do contrato de trabalho? 2 anos a contar de quando o sucedido se imiscuiu em uma nova atividade empresarial? A, B, C ou D? A resposta está na sua CLT. A resposta, vem comigo que eu te dou e você leva na hora da sua prova para responder. A resposta é 2 anos a contar da averbação, da alteração do contrato social perante a junta comercial do Estado competente. Percebeu? 2 anos a contar da averbação, da alteração do contrato social perante a junta comercial do Estado competente. Por isso que a gente diz, preste atenção, grupo econômico, responsabilidade solidária, sucessão do empregador, responsabilidade subsidiária. Eu tenho uma hierarquia, eu tenho uma vocação a ser perseguida. Eu não posso ir diretamente em busca do sucedido. Eu preciso seguir essa ordem que eu acabei de relatar para você. E é interessante porque existe uma hipótese, existe uma exceção pela qual, presta atenção, o sucedido, ele responde solidariamente na sucessão do empregador. Peraí, você acabou de me falar que a responsabilidade era subsidiária. Meu povo, presta atenção. Tudo no direito você aprende. Eu tenho a regra geral e eu tenho a exceção. Eu tenho a regra geral e eu tenho a exceção. A sua prova adora cobrar exceção. Simples assim. E eu te ensino a exceção, você esquece a regra geral. Você aprende a regra geral e ninguém te fala da exceção. Comigo, você sabe a regra geral e você aprende a exceção. Qual é a regra geral? Para a sucessão do empregador, responsabilidade subsidiária. Você vai seguir esta hierarquia que eu acabei de comentar com você. Porém, existe uma situação na qual a responsabilidade deixa de ser subsidiária e passa a ser solidária. Qual é? Me pergunte. Não ouvi você me perguntar. Me pergunte com gosto, qual é? Sabe qual é? Quando existe o cometimento de fraude. Quando existe o cometimento da fraude. Se ficar provado durante a instrução processual que a sucessão, que a transferência, a permuta, a alienação, a dação em pagamento, a doação das cotas sociais ocorreu para fraudar credores, fraudar o fisco, fraudar um credor particular, aí
E tão somente aí a responsabilidade na sucessão do empregador deixa de ser subsidiária. Deixa de ser subsidiária e passa a ser solidária. A bem da verdade, quanto a este parágrafo único, isso tanto do 10A quanto do 448A, ele vai comungar com o que aduz o artigo 9º da CLT. Todo ato tendente a fraudar o quanto disposto na legislação trabalhista é nulo de pleno direito. Daí, razão pela qual você deixa de ter a responsabilidade subsidiária e passa a ter a responsabilidade solidária. Nós ainda temos um artigo muito importante, que é o artigo 10 da CLT. O artigo 10 da CLT é a aplicabilidade de um princípio importantíssimo no direito material do trabalho, denominado de princípio da inalterabilidade contratual. Acorda, meu povo, princípio cai sim na sua prova. E como cai? Pode até não cair de modo explícito. Ah, isso é o princípio da irredutibilidade salarial. Esse é o princípio do indúbio pro mísero, mas cai para que ajude, para que contribua na sua resposta. Princípio da inalterabilidade contratual diz, olha, o contrato individual do trabalho, ele não pode ser alterado para prejudicar o empregado. Ele não pode ser alterado para prejudicar o empregado. A melhor prova da aplicabilidade do princípio da inalterabilidade contratual na CLT é o artigo 10. Por que o artigo 10? Porque o artigo 10 vai te dizer, olha, ocorrendo a sucessão do empregador, este sucessor, ele não poderá alterar o contrato individual do trabalho até então vigente para prejudicar aquele empregado. Imagine que o sucedido, ele concedia uma benesse, como, por exemplo, o adimplemento, o custeio de 100% do plano de saúde médico, o plano odontológico. E o sucessor, esse novo empregador, ele não quer arcar com esse custo. Ele não pode prejudicar aquilo que está posto, aquilo que fora pactuado no contrato individual do trabalho. Claro, isso deve constar do próprio contrato individual do trabalho. Pois bem, grupo econômico, você vai se recordar. Agora, com a reforma trabalhista, precisa-se demonstrar a comunhão de interesses. Artigo 2º, parágrafo 2º e 3º da CLT. Se eu não tenho a comprovação fatídica da comunhão de interesses, não existe grupo econômico. Se não subsiste o grupo econômico, não há o que se falar em responsabilidade solidária. Quanto à sucessão do empregador, a responsabilidade, via de regra geral, é a subsidiária. Porém, pode-se falar em uma responsabilidade solidária se ficar demonstrado o conluio entre as partes, se ficar demonstrada a fraude que fora cometida entre o sucedido e o sucessor, para fraudar credores, o fisco particulares. Vou agora, ainda tratando da figura do empregador, falar sobre o empregador doméstico. Meus amores, o empregador doméstico, a figura do empregador doméstico está prevista na Lei Complementar número 150 de 2015. Você começa com a emenda constitucional número 72 de 2013 e passa, em especial, para a legislação que regulamenta o emprego doméstico, que é a Lei Complementar 150 de 2015. Olha que lindo! A legislação, ela vai dizer que empregador doméstico só pode ser pessoa física ou família. Empregador doméstico, ele não sofre o princípio da alteridade, ele não corre o risco do negócio, porque empregador doméstico, ele não pode objetivar o lucro. Quem objetiva o lucro é empregador urbano. Quem objetiva o lucro é empregador rural. Empregador doméstico, não. Por sua vez, empregado doméstico é aquele que presta serviços mais do que
2 vezes na semana, ou seja, pelo menos 3 vezes na semana, pelo menos 3 vezes na semana, na casa, no domicílio, na residência desse empregador. Essa é a caracterização do empregador doméstico. E logo que a Lei Complementar 150 de 2015, ela foi editada, todos nós professores ficamos aguardando, ansiosíssimos que despencasse a Lei Complementar 150 de 2015 no exame de ordem. Esperamos. Veio uma pergunta na segunda fase do trabalho e até então não tem caído com tanta frequência. Você me pergunta por que é muito simples. Meu povo lindo, olhe para mim, olhe. Cai a lei do empregado doméstico, tudo você responde assim: acordo individual por escrito. Vamos ver? Vou repetir. Acordo individual por escrito. Vou frisar mais uma vez. Acordo individual por escrito. Olha só. Empregado e empregador doméstico vão estabelecer o contrato de trabalho por tempo parcial, ao invés do empregado laborar o regime comum, ordinário, o tempo integral de 8 horas diárias, 44 horas semanais, o empregado vai laborar apenas 4 horas por dia. Pode? Pode. Como? Vá, a resposta que eu lhe ensinei. Fale para mim, fale. Contrato individual por escrito. Quer ver outra situação? Empregado e empregador doméstico vão estabelecer um regime diferenciado, no qual se trabalha 12 horas e se folga 36 horas. Tudo de modo ininterrupto. A jornada 12 por 36. Como é que se procede a jornada 12 por 36? Entre empregado e empregador doméstico. Responde para mim, eu te ensinei. Contrato individual por escrito. Apenas entre empregado e empregador. Você quer ver outra situação? Banco de horas. Acordo, compensação de horas. O empregado doméstico, ele prestou horas extras. O empregador, ele é obrigado a remunerar, a arcar, a pagar essas horas extras com um acréscimo de no mínimo 50%? Não, ele tem uma faculdade. Ele pode criar um banco de horas. Ele pode fazer a compensação de horas. Olha, tal dia você sai mais cedo, você chega mais tarde. Você vai ter aquele dia de compensação. Para a existência desse banco de horas entre empregado e empregador doméstico, sabe o que é necessário? Claro que você sabe, eu te ensinei. Fala para mim. Acordo individual por escrito. Quer ver outra coisa? O empregado, ele vai acompanhar o empregador em viagens, seja uma viagem nacional ou internacional. Como é que pactua isso entre empregado e empregador? Vá, eu lhe ensinei. Acordo individual por escrito. Sendo que o empregado doméstico, ele tem direito a um adicional de 25%. Ouviu? Ouviu? 25%. Por estar acompanhando o empregador em qualquer viagem. Claro que não será computado o momento de lazer. É o momento que ele está efetivamente trabalhando. O que eu estou te mostrando é, perceba que empregado doméstico, ele está no âmbito da residência das pessoas, no âmbito da vida privada das pessoas. O que o legislador fez foi, sindicato, não se meta. Será resolvido tudo entre empregado e empregador, por meio de acordo individual por escrito. O que eu estou te dizendo é que no âmbito, e leve isso para a sua prova, se cai algo pertinente ao emprego doméstico, você vai lembrar, olha, a professora Ingrid Gil falou, tudo eu resolvo no âmbito doméstico, privado, particular das pessoas, entre empregado e empregador. Só que tem que ser por escrito. Então, acordo individual por escrito entre empregado e empregador. Aqui o sindicato não mete o bedelho. Não tem a negociação coletiva, como acontece para com o empregado urbano, como ocorre para com o empregado rural. Tranquilo até aqui? Beleza? Ok, nós falamos do empregador urbano. Só para finalizar essa partezinha, vamos para a figura do empregador rural. Empregador rural, empregado rural. O emprego rural está previsto na Lei 5.889 de 73. Vou repetir.
Lei número 5.889 de 73. Meus amores, empregado rural é aquele que cumpre os requisitos do artigo 3º da CLT, assim como também o empregado doméstico cumpre os requisitos do artigo 3º da CLT, no sentido que cumpre habitualidade, que tenha onerosidade, pessoalidade, pessoa física, subordinação. Mas ele vai fazer isso prestando serviços para um empregador rural. Quem é o empregador rural? O empregador rural é aquele que vai fazer uso da mão de obra na zona rural ou em um prédio rústico. Grava essas duas palavrinhas, prédio rústico. Não é só na zona rural, mas é também em prédio rústico. E eu preciso te lembrar que uma cidade, um município, ele pode ser composto não só da zona urbana, como também da zona rural. E é interessante porque, perceba, para o empregador rural também existe grupo econômico, só que o grupo econômico, para o empregador rural, no qual a consequência é a da responsabilidade solidária, não existe a necessidade de se provar a comunhão de interesses, como existe hoje com a reforma trabalhista para o empregador urbano. Então, para o empregador urbano, precisa se demonstrar comunhão de interesses. Para o empregador rural, não. Apenas a demonstração, a caracterização de personalidades jurídicas distintas, ok? E do mesmo controle acionário, societário, a mesma gerência, a mesma administração. Não se precisa demonstrar, caracterizar, configurar nada de comunhão de interesses para o grupo econômico rural. Por quê? Porque a reforma trabalhista alterou o artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da CLT. Mas não alterou a Lei 5.889 de 73, que é a lei do empregador rural. Me aguarda, não sai daí, que eu já volto. Piscar de olhos.